Olá, bom dia a todos e todas. Estamos aqui para a última palestra do segundo ciclo de palestra do Consulado Geral do Brasil em Orlando. Como vocês que nos acompanham já sabem, nós escolhemos temas que são de interesse da comunidade aqui da região. Chamamos um perito, uma pessoa que trabalha com o assunto, que conhece a questão, geralmente da comunidade brasileira, para poder falar um pouco, responder perguntas, tirar dúvidas. Hoje temos a Adriana Almeida, ela é paulista, tem mais de 30 anos dos Estados Unidos, formada em música clássica, performance jazz, com pós-graduação em educação. Ela tem um certificado da Universidade de Harvard em Child Development, trabalhou em escolas particulares, ONGs, igrejas, com esse tema, e é a fundadora da Autism Support Foundation, que reúne grupos de suporte nos Estados Unidos. Então eu queria convidar a Adriana para assumir aqui a palestra. Esperamos perguntas, temos toda a abertura para perguntas, seja aqui presencialmente, seja por via digital. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Para as mães que estão online, meu nome é Adriana, eu estou muito feliz em poder falar com vocês. Eu sei que hoje é sábado, então eu tenho certeza que várias de vocês estão aí ansiosas para saber sobre as escolas na Flórida. Primeiro de tudo, a Autismo, a missão da gente sempre foi educar e dar suporte através de links, através de grupos de suporte para crianças, para adultos, para famílias de brasileiros que têm deficiência nos Estados Unidos. O foco sempre foi brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Nós temos buscado trazer um caminho que você precisa seguir sobre escolas, sobre terapias, sobre médicos, e nós apontamos o caminho sobre o que você deve fazer com todas as nossas voluntários. Quanto a mim, o cônsul me apresentou. Eu sou mãe de 2 crianças, uma delas, uma criança com autismo. Esse meu menino tem 12 anos de idade. Eu posso dizer para vocês que não importa se você tem uma certificação de Harvard, se você tem vários businesses, se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se você veio para a América como imigrante, eu posso dizer para vocês, ter uma criança com deficiência é um dos maiores desafios da nossa vida. E tem muitas coisas que nós vivemos que não há faculdade, que não há livro, mas somente a experiência de mãe para mãe que nos ajuda. É uma das melhores experiências porque elas têm caminhos que elas apontam para a gente que às vezes o profissional não consegue alcançar. Mas, falando para vocês sobre tudo que a gente precisa, diagnósticos, opções educacionais, terapias e grupos de suporte. Esses são os 4 principais temas que nós precisamos aqui nos Estados Unidos. E no Brasil também, mas nosso foco vai ser falar sobre como funciona aqui nos Estados Unidos. Não tem como pular de um para outro. Você sempre vai precisar do diagnóstico antes de você chegar até nas suas opções educacionais para crianças com deficiência. O suporte nos Estados Unidos ele é dado por idade. Principalmente o suporte gratuito. Existem 2 caminhos, o caminho educacional e o caminho médico. O caminho educacional, ele começa primeiro pelo programa de intervenção precoce, que é parte do governo federal. O estado da Flórida, ele investe no programa de 0 a 36 meses. Esse programa, esse inicial, ele tem as terapias médicas, até mesmo o ABA, famoso análise comportamental aplicada, se você qualificar para aquele programa. A partir do momento que a criança completa 36 meses,
ela não pode estar mais nesse programa, e aí o seu seguro médico que entra em ação. Então, a mãe que tem seguro médico, usa o seguro médico mais o Child Find, que é a avaliação à pré-escola. E a pessoa que não tem o seguro médico, por ter vindo aqui e ainda não tem, ela pode usar somente o Child Find. Child Find são os apoios educacionais à pré-escola. São programas de suporte à criança que está em atraso de desenvolvimento. Esse programa, de 36 meses a 5 anos, ele faz uma avaliação psicoeducacional. Então, vamos lá. Você tem o caminho médico faz análise e a avaliação neuropsicológica através do neurologista, um psiquiatra, um psicólogo graduado, que tenha pelo menos mestrado, um pediatra especialista em desenvolvimento, porque aqui nos Estados Unidos nós temos esses tipos de pediatra que é considerado um especialista. Mas você tem o outro programa do Child Find, que é a avaliação pré-escola. O Departamento de Educação, que entra em vigor após 5 anos. Então, se você veio para os Estados Unidos e você não sabe exatamente qual é o programa que você vai encontrar, aquele nomezinho Early Steps, no Google, você pode encontrar os 15 escritórios. Também você encontra o Child Find. É só colocar Child Find perto de mim. Você vai ver quais são os centros de apoio, que normalmente o Child Find é acoplado ao Departamento de Educação. E ele está dentro das escolas. Então você vai num local em que você vai fazer uma análise, a criança vai estar fazendo essa análise para saber se ela tem algum atraso no desenvolvimento. A partir de 5 anos é quando a gente entra na questão escolas. A escola delineada pelo seu endereço. Mas vamos lá. Quais são as opções educacionais no estado da Flórida? Nós temos várias. O estado da Flórida, ele é sobre responsabilidade parental. Não só o estado da Flórida, mas vários outros estados. Diferente do Brasil, não é a escola que é responsável pelo seu filho. Ela tem uma participação na responsabilidade. E você tem a outra participação na responsabilidade. Então, por ser um sistema em que envolvimento parental é prioritário, são os pais que determinam qual é a opção educacional do seu filho. Então, você tem várias opções. A primeira opção é a escola pública delineada pelo seu endereço, pelo endereço da sua casa. Você tem os recursos do Estado, isso que nós estamos falando de apoio a crianças com deficiência, certo? Porque nós estávamos falando aqui, todas as crianças qualificam e podem estar na escola pública. Mas você não tem só a escola pública. Na escola pública, ela vai ser analisada de acordo com a idade dela e ser colocada nos programas. De 0 a 36 meses, programa de intervenção precoce que envolve terapias médicas. De 36 meses a 5 anos, ela é colocada, inserida nas classes de suporte da escola próxima ou delineada pelo seu endereço. Se essa escola não tiver o ambiente necessário, você é colocada na escola mais próxima. E após 5 anos, a escola delineada pelo endereço. Nessas opções, nós temos escolas públicas, escolas charters, escolas particulares e homeschooling. Os pais que escolhem qual é a opção educacional que o seu filho que eles querem que o seu filho tenha. É diferente do Brasil. Por quê? Se por um acaso meu filho hoje é delineado pelo endereço que eu vivo neste local e sou assinalada a escola X, mas eu não gostei da escola X, eu não acho que tem suportes que eu gostaria, ou um modo de ensino, método de ensino que eu gostaria, eu gosto de Montessori, ou eu gosto de uma escola com ênfase cristã. Então, o que nós fazemos? Você comunica
E essa comunicação pode ser feita por escrito, ou a própria escola pode fazer essa comunicação por você. Se você se coloca na escola pública, a escola pública notifica o estado da Flórida e diz: ele está estudando aqui. Se você colocar numa escola charter, você tem os apoios regulamentados iguais ao da escola pública, mas também é a escola que comunica ao estado da Flórida que o seu filho está estudando. As escolas particulares, tem vários tipos, religiosas, montessoriana, waldorfiana, ou as escolas especializadas, que é onde eu vou enfatizar hoje, por causa das nossas crianças com deficiência. Essas escolas particulares, elas comunicam o estado da Flórida. E você tem a última opção, que é o homeschooling, que são alternativas. Vamos dizer que você ou já passou por todas, ou não passou por nenhuma, mas tem princípios pessoais que te dizem que você gostaria de ter o direito de customizar a educação do seu filho. Então você comunica ao Estado, através de uma carta, a sua intenção de fazer educação domiciliar. É uma carta super simples, que você envia para o Estado, e a partir daí você escolhe o currículo, você escolhe o método, e você escolhe o modo de ensino. Mas como eu sei que nós todos, na sua maioria, no estado da Flórida, a maioria das pessoas estão na escola pública. E a maioria das pessoas tem a tendência a perguntar sempre para mim como funciona a escola pública no estado da Flórida para pessoas ou para crianças com deficiência. Então, por isso, a minha ênfase hoje vai ser um pouco mais para a escola pública. Porque eu acredito que, possivelmente, a informação ela é tão, às vezes, misturada, que vai dar pelo menos uma ideia geral de como funciona. Como eu coloquei, tudo é a partir de uma avaliação psicoeducacional. A criança é matriculada na escola pública, atribuída ao endereço domiciliar, onde você mora, determina a escola que foi atribuída ao seu endereço. Depois que você se inscrever, falando das mães que têm uma criança com deficiência ou suspeita de algum atraso no desenvolvimento, você indica por escrito, junto à coordenadora da escola ou à secretária, escrito eu digo e-mail ou ClassDojo, que é aquele aplicativo que as escolas usam. Você coloca por escrito que o seu filho precisa ser avaliado para ter suportes educacionais. Você pode anexar a carta no laudo médico. Essa carta é super importante e eu estou dizendo tanto o laudo médico brasileiro como o laudo médico americano. A diferença é que o laudo brasileiro ele é importante para constar fins de histórico médico, mas ele não é válido nos Estados Unidos. Então, quem vem de fora tem que ter a consciência que quando chegar aqui vai precisar refazer o laudo médico com um especialista. E os serviços vão dar todo o suporte ao aluno de forma customizada. Por quê? Porque a avaliação psicoeducacional, ela vai dizer, esse aluno precisa de apoios visuais. Esse outro aluno precisa de um suporte em terapia física. Esse outro aluno precisa de suporte médico, hospitalar, cadeirante. Então, vai ser sempre de forma customizada. E talvez eu vou entrar lá depois. Como fazer para você pedir uma avaliação psicoeducacional? Copia essa tela. Tinha uma foto dela. Tem suspeita? Não tem certeza? É isso que você precisa escrever. Eu quero pedir que o meu filho, coloca o nome por completo, seja avaliado para serviços de educação especial. Eu estou preocupado que o meu filho não está indo bem na escola e acredito que a minha criança precise de suportes. Anexe o laudo americano e liste as razões. Meu filho não lê bem, meu filho não consegue acompanhar o andamento da classe, o meu filho não está não brinca com outras crianças, o meu filho não olha nos olhos, o meu filho não socializa. Com essa frase aqui, você ativa a lei da Flórida, é um relógio em que existe, assim que você escreve, a escola é obrigada a responder ao seu pedido.
Então, se você está com um filho com deficiência e você não escreve essa frase, mas você fala com o professor, e você explica para a diretora, e você explica na secretária, e você vai com o assistente e fala, mas meu filho, ele está precisando de ajuda para poder comer no recreio, ele não abre a lancheira, ele não está comendo, ele não pega na colher. Eles vão fazer alguma coisa? Porque nem a avaliação psicoeducacional foi feita. Nos Estados Unidos existem processos, existem caminhos. E os caminhos são por escrito. Assim que você escreve, você aciona o relógio da lei que exige que haja uma resposta. Quais são os programas que existem na escola pública americana? Meu filho vai para a escola americana e ele tem autismo e ele vai ficar separado de todo mundo. Não. Talvez sim, talvez não. Tudo é de acordo com a análise da avaliação psicoeducacional, feita pelo psicólogo do distrito junto com os profissionais da escola. Quais são os programas? Olha quantos programas. Não é só autismo. A gente tem essa sopa de letrinhas. ASD, DHH, EC, DD, vários, DSI. Então lá no IP, na primeira folha, vai estar escrito lá, seu filho tem autismo médico. Mas nós fizemos uma avaliação psicoeducacional e nós determinamos que o seu filho qualifica para DD, Developmental Delay. E às vezes ele não tem ainda os suportes necessários que você gostaria. Então, agora aqui é um adendo que eu vou falar para vocês sobre o estado da Flórida. O estado da Flórida, ele é assim. Existe uma lei que determinou que o developmental delay deveria ser retirado de todas as crianças aos 5 anos de idade. Nos nossos grupos de suporte, nós já tivemos várias mães que a criança tem IP e quando ela vai chegando próximo dos 5 anos de idade, vão sendo feitas reavaliações e eles tentam retirar o IP e colocar essa classe na classe regular. Colocar ela dessa classe de suportes para a classe regular. Isso é muito comum no estado da Flórida. Quando isso acontecer, existe a necessidade de analisar se essa criança realmente está apta e precisa estar bem para estar na classe regular com suportes menores ou se ela deve continuar no programa. O programa de Developmental Delay, em 2022, foi estendido. Eu tenho acompanhado como o estado da Flórida tem feito isso, mas ainda não está efetivo nas escolas. Então, hoje, nesse exato momento, apesar do governador da Flórida ter assinado esse ano que Developmental Delay subiu de 3 a 5 para 3 a 9 anos de idade, ainda não há um plano de implementação nas escolas. Então, eu digo para você, se você tem uma criança dentro dessa idade, fique de olho, porque ainda é implementado que aos 5 anos vão buscar reavaliar a criança e ou retirar o IP, que é o Plano Educacional Individualizado, ou qualificar para outro programa, ou colocar um plano chamado 504. Aí vale algumas observações. Os serviços todos são feitos de forma customizada. Nenhuma criança tem o mesmo suporte da outra. Os serviços são determinados pela avaliação feita pelo distrito e pelos profissionais da escola. Após todos esses resultados, eles sentam com o pai e a mãe, conversam com você e dizem, olha, nós acreditamos que o seu filho qualifica para um IP. Aí os pais, que são, de acordo com o que eu falei lá no início, os pais têm que ter as rédeas da educação na Flórida, né? Então, sentam nessa sala e aí fazem coisas que nós chamamos de cultura brasileira. Eles acreditam que o que a escola disser está feito. Não é assim. A escola está buscando o seu input, a sua observação, e você está buscando a observação da escola por causa da sua cultura. Então você senta nessa mesa
com eles dizendo para você tudo que foi analisado, tudo que foi feito, e eles estão falando, ok, nós determinamos que ele faz isso e ele não faz isso, e a gente precisa colocar essa parte, tá tudo bem? Tudo bem? Então, o seu nod significa eu concordo. O seu ok significa eu concordo. O seu significa eu concordo. Você sai dessa reunião e fala, puxa vida, eu queria comunicação alternativa, não aconteceu. Como que não teve comunicação alternativa? Porque você falou ok, e não entendeu o seu papel. Que realmente é um papel bem complicado, né? Venhamos e convenhamos. Saber tanta coisa. E entender todos os seus direitos. E ainda reivindicar por eles sem saber exatamente quais são. É muito complicado. Por isso que é importante vocês entenderem todas essas coisas. O que você faz nessa reunião? Não toma lá da cá. Você diz, olha, você está dizendo que o meu filho precisa de 30 minutos de fono por semana. Mas eu acredito que ele precisa de mais. Porque eu vejo por essa e essa razão que ele não consegue fazer. Então você tem que ter, é uma reunião para você falar sobre o que o seu filho não consegue. Ela não é uma reunião para você ouvir tudo que é bom que eles te dizem. E você fala, ok, não estava tão mal assim. Ela é uma reunião para você munido de tudo que o seu filho não está tão legal para fazer. E não ter medo. Não deixar afetar a sua autoestima. Porque realmente afeta a gente. A gente saber se faz, ou se consegue, ou se não consegue. E eles estão ali e eles falam, nossa, ele está conseguindo fazer tanta coisa. Ele consegue fazer isso e você está até meio com uma interrogação. Assim, você faz assim, gente, faz mesmo? Mas lá em casa ele não está fazendo tudo isso. Será? Que bom, não está tão ruim quanto eu pensava. Mas daí você tem que dizer, não, olha só, ele está pegando no lápis, mas ele não colore. Ele não tem coordenação motora fina boa. E aí, nós temos algo que eu quero esclarecer. Quais são esses serviços? Como são esses serviços? Eles são customizados à necessidade do indivíduo. Mas, ó, isso aqui, só isso aqui, é um curso só disso. Como são isso? Meu filho vai ficar separado. Não, seu filho talvez fique junto. Seu filho talvez seja chamado para pull-out services. São crianças que são retiradas da sala para terem apoios intensos em TO, em fono, ou com uma matéria específica. Nós chamamos de pull-out services. Com todos os serviços de fono, educacional, método Access, counseling, recreacional, linguagem, interpretação, se a criança for multilingüe, né, tiver outra linguagem, equipamento adaptado, suporte em sala, que é o programa TEACH para crianças menores, transporte, orientação e mobilidade, serviços médicos, tudo isso é oferecido pela escola pública. Mas você não sabia. Quantos sabiam? Alguém aqui sabia? Metade só. Excellent. Se vocês olharem ali, ó, o que é pull out, pull in, inclusive, exclusive, residential, homebound? A criança é colocada numa sala e ela é retirada, pull out, é retirada da sala regular para que ela tenha um apoio de leitura, de matemática ou de socialização, com o apoio de um profissional ou em ambientes menores. Pull-ins, push-in services, são crianças, como o meu filho, que estão numa classe, ou estavam numa classe, que eram de menor número de crianças. São menos crianças por adulto. E nesses programas, ela é retirada dessa classe de vez em quando e colocada lá na classe regular. Para que ela gradualmente chegue a esse ambiente inclusivo. Classes inclusivas são ambientes menores, com crianças de vários diagnósticos ou sem nenhum diagnóstico. Não tem deficiência, elas só estão precisando de um apoio de leitura ou de matemática, uma classe que ela tem poucas crianças e o ambiente ele é mais 1 a 1 com o apoio da paraprofissional. Exclusivo são ambientes
como diz essa palavra, que é 1 a 1 ou 3 para 1. São retiradas de estarem junto com crianças típicas, colocadas nessas salas que tem menos crianças com apoio dos adultos, para que elas trabalhem algum tipo de situação. Normalmente, quando é 3 para 1 ou 1 para 1, são crianças que têm dificuldades comportamentais, normalmente. Mas não necessariamente, porque às vezes a dificuldade não é comportamental, mas é médica, às vezes física. E nem sempre dá para colocar junto. Ainda, essa é a ideia. Tudo isso existe, porque não existe inclusão? Existe. Mas o apoio é customizado para que essa criança especificamente tenha condições, a partir do crescimento, de alcançar a classe geral. Ou uma classe com 25 crianças e um adulto. Para pensar. Se você tem uma criança com deficiência e você está... Eu quero meu filho na classe regular. Pensa agora. 25 crianças. Um adulto. Fazer todas as lições. Mandar todas as lições para casa. Fazer todas as demandas. Ouvir o que está lá no quadro. Responder. Escrever. Talvez o seu filho já esteja apto para isso. Se ele não tiver, esses ambientes são necessários, porque é um objetivo. Mas a gente esquece que nós temos esse objetivo de alcançar essa classe, mas tudo é a respeito do processo de chegar lá. Tudo isso aqui são processos. Talvez o seu filho alcance sim, mas não alcance aos 3 anos ou aos 7 anos. Talvez ele não alcance. Qual é o problema dele não alcançar? E se ele não alcançar, eu não sei se vocês notaram, existem outras opções educacionais. Existe a particular, a charter e até o homeschooling. Qual o problema dessas opções? A intenção do pai e de uma mãe sempre deve ser que os filhos alcancem o máximo do seu potencial. Então, não se percam nas políticas, nas ideologias, nas maneiras que ensinam por aí. Pense no seu filho de forma customizada. O que ele precisa, o que ela precisa, para ela ser a melhor pessoa que ela possa ser, para que ela atinja o potencial e seja vista e apreciada pelos seus talentos, pelas suas habilidades, a despeito da deficiência. Porque a deficiência para o meu filho, ela é só uma característica dele. Ela tem um ponto. Ele tem muito mais do que a deficiência dele. Ele faz muito mais coisa do que a deficiência dele. Ele é muito hábil. Meu filho tem 12 anos. Eu comecei essa história lá atrás, quando nós tivemos o diagnóstico. E realmente, eu confesso para vocês, eu não fui a mãe, gostaria de ter sido a mãe que teve o conceito maravilhoso de que não importa qual seja o filho que eu tenha. Eu gostaria muito que alguém tivesse tido essa cultura em volta de mim, de que não importa quem vier. Não foi. Na realidade, eu fui atropelada por um caminhão. O diagnóstico veio para mim como um atropelamento. E eu via a situação e eu me senti, não sei se era ele ou se era eu que estava em processo, porque influenciou a minha vida familiar, o meu marido, meus filhos, meu trabalho. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. E ele, no mundo dele, eu não tinha tantas reações, eu não tinha tantos barulhos, eu tinha o autista que não tem som. Não tem som, não fala nada, não faz nada e olha para o nada. E você chama e ele não vira. Todo mundo tirando foto de criança. Você sabe quantas vezes as pessoas tiram foto e falam: hello, tudo bem? E o meu não olha. Que agonia aquilo, com todos os barulhos na frente dele, ele não olha.
entretido no que ele gosta, no que ele vê. E o que eu vejo é que ele era muito feliz. Muito mesmo. Ele não era infeliz. Quem estava infeliz era eu. Com toda aquela situação, não era ele. Eu não estava bem com tudo o que aconteceu comigo. Porque para mim o diagnóstico dele aconteceu comigo, não com ele. Ele estava bem. E aí de repente eu fui munida de várias coisas. Veio assim para mim. Mais uma vez, aconteceu algo comigo. Como tantas outras coisas acontecem com a gente, né? Estou num barco, veio uma tempestade. Essa tempestade veio forte. Não sei se eu vou conseguir velejar. Eu vou segurar o mastro. Eu vou pegar todas as formas que eu posso de segurar essa situação. E eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ajudar essa criança. Eu vou me ajudar. Eu vou ajudar. Na realidade, eu vou ser sincera. Vou ajudar essa criança. Eu vou ajudar o meu marido. Eu vou ajudar o trabalho. Eu vou ajudar a casa. A última pessoa que eu vou ajudar sou eu. Eu não vou me ajudar. E de repente eu comecei a notar que eu estava morrendo. Eu estava morrendo. Eu estava ressentida. Eu não estava legal. Eu não sei explicar para vocês. Eu não sei se uma de vocês de repente já sentiu mesmo. Mas eu não conseguia ver que existia apoio. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Feche os olhos. E quando você abrir os olhos, eu quero que você busque nessa sala todo item que você puder ver, que é cinza, da cor cinza. Abre os olhos. Alguém pode apontar para mim que é cinza? Grey. Parede. A parede. Parede. Computador. Luz. Ok. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês notaram que até item que é marrom, você começa a pensar que é cinza? Até a bolinha da parede, que é da cadeira, que é amarela, a gente pensa, de repente, ela também é cinza? A gente busca... Quando a gente tem um foco no que a gente quer ver, a gente só vê aquilo. Então eu convido a vocês a não se vitimizarem. Porque a gente faz isso no início pelo luto, pela uma dor profunda que a gente sente pelo que aconteceu com a gente. Se eu fizer o mesmo e falar para você, olhe vermelho, você vai fazer laranja ser vermelho, você vai fazer cor de rosa ser vermelho. Você vai fazer aqui, ó, o que está no tapete. Você vai encontrar tons de vermelho que nem vermelhos são. E isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Quando é bom, a gente hiperfoca no sucesso, na ajuda, no apoio, no suporte. Mas quando é ruim, afunda a gente. A gente vê o que ninguém faz pela gente, a gente vê o que não apoiam, o que não ajudam, o que não dá e o que não vai. Quando olha a quantidade de coisas possíveis na escola pública, que você não sabia. Mas agora que você sabe, você vai usar essa informação a seu favor. Na classe de suporte, todas as classes, até os 5, 6 anos, você tem esse modelo chamado modelo TEACH. Não é ABA. As escolas públicas nos Estados Unidos não são baseadas no modelo comportamental ABA. Essas escolas, elas utilizam, algumas delas, terapeutas comportamentais para darem apoio para o professor. Mas elas não têm o modelo da sala em ABA. Você vai ver esse modelo de um sistema aqui estruturado, com cronogramas visuais, com estrutura dos sistemas. Esse modelo, ele foi desenvolvido especificamente para crianças com transtorno do espectro do autismo, mas ele é utilizado para várias deficiências. Ele foi feito na Universidade da Califórnia do Norte. Eu acho que é o Dr. Schopler, na década de 60. Todo o sistema de ensino estruturado ele é feito para que as crianças aprendam de forma visual. Organização do ambiente, sequência previsível de atividades, cronogramas visuais, rotinas e flexibilidade,
e as estruturas dos sistemas e as atividades são sempre visualmente estruturadas. Nesse sistema, você pode implementar ele na sua casa. Rotina visual, não é? Cronograma visual, o que vai acontecer, estruturar os trabalhos, antecipar as situações, para que a criança não sinta aquela ansiedade, os comportamentos não aconteçam. E você tenha crise. Como é a inclusão na classe regular? Vamos dizer que o seu filho passou por todos esses programas e alcançou esse momento em que ele consegue ficar com 25 crianças e um professor. Como é essa inclusão? Nós temos na escola pública um programa chamado Access Points, que são as expectativas acadêmicas que aquela criança tem, só que de uma forma mais amena, de uma forma mais facilitada. Significa que essa criança já alcançou a questão comportamental, ela já consegue ter rotina, ela consegue seguir a estrutura escolar. Então são outros pontos sobre a socialização, sobre o momento adequado de estar no intervalo, de abrir a sua lancheira, de comer sozinha. Ela já alcançou todos esses marcos e agora ela consegue estar nessa inclusão, nessa classe com 20 a 25 e um adulto. Como que é esse sistema? Esse sistema, ele é para crianças com deficiências cognitivas significativas. Então, é muito importante você estar consciente que enquanto a classe toda tem que fazer lição de casa, trabalhos, se apresentar em sala, fazendo aquele teste de matemática ali em cima, sobre raiz, sobre quadrados, sobre medidas, o seu filho vai estar diferenciando entre 3 itens, mas ele está na classe regular. Isso é bom ou é ruim? Claro que é bom, porque ele está na inclusão e ele está com um currículo adequado para ele. Mas nós devemos entender que ele, academicamente, não está no mesmo conhecimento, no mesmo ensino, no mesmo currículo que os demais. Por quê? Porque ele ainda não alcançou academicamente esses marcos. Entendido? IP, Plano Educacional Individualizado. É o que escrevem pra gente, né? Eu vou correr aqui. O IP é o plano que eles escrevem depois que eles fizeram aquela avaliação psicoeducacional que determina o que o seu filho precisa ou não. Então, eles escrevem tudo isso. Se tiver fora do IP, é feito? Acho que não. Então, se você está escrito no IP que ele precisa ser ajudado na hora do intervalo a comer, você pode reivindicar o seu direito e falar, olha, está lá no IP. Ele está sendo ajudado, está voltando tudo vazio. Se não, olha, nós precisamos de objetivos novos. Um desses objetivos é a independência. Ele precisa conseguir abrir a sua lancheira sozinho, fechar sozinho, abrir ou pegar as colheres, comer sozinho. E tudo isso é uma sequência. Elas colocam esses objetivos com determinação de frequência, com o modo em que elas vão estabelecer isso. Está escrito lá e está dizendo em quanto tempo ele deve alcançar. Então, quando está escrito daquela forma, você vai recebendo a cada 3 ou 4 meses um papel dizendo como que ele está indo. Olha, ele alcançou esse marco, ele está quase alcançando esse marco. É muito importante você ver que essa uma folha que vem no meio do backpack da criança é, na realidade, os progressos do IP. Então, todos os objetivos do IP, eles devem ser feitos de forma clara, de forma construtiva, de forma que... SMART. O que é SMART? É Specific, Measurable, Attainable, Results Oriented and Time Bound. É específico, são objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, orientados para que você tenha resultados e com prazo determinado. Então, o que isso significa? A escola vai escrever um objetivo assim. O seu filho irá iniciar
irá interagir com outra criança nos próximos 3 meses. Isso é um objetivo super genérico, que ele vai alcançar com certeza. E aí depois eles vão sentar com você e falar assim, nossa, ele está indo tão bem. Qual é um objetivo bom? O seu filho, no momento em que ele estiver fazendo circle time, ele vai iniciar uma socialização com outra criança e ele vai se comunicar através de figurinhas ou de um modo ou com a professora na troca. É super específico. E nessa especificidade, elas são obrigadas a criarem essa situação para ele. E aí você vai ver ele realmente fazer a diferença e evoluir. Ao invés de ele se comunicou. Como? De que forma? De qual modo? Com qual duração? Em quanto tempo ele alcançou isso? Quanto mais específico, melhor. Como que se faz essa especificidade? Vocês, na hora da reunião, têm que mudar as palavras do objetivo. Os pais. A professora sugere um objetivo. Você lê e você faz assim, ok, vamos mudar essas palavras. Uma forma de fazer isso de uma forma, assim, uma maneira de fazer isso melhor, é você ter um advocate que te ajude a reescrever. E a segunda forma é você pedir um draft IP. É um rascunho. O que é o draft IP? É o que eles enviariam para você, e você só vai saber lá na hora da reunião. Só que eles te enviam antecipado. Eles podem te enviar isso dias antes, mas a lei diz que eles só devem te enviar até 24 horas antes. Então, eles podem te enviar até 20 dias antes, mas eles não vão. Eles vão te enviar literalmente às 24 horas antes. Então, você só vai ter aquelas 24 horas mais ou menos, e feliz é a família que recebeu 2, 3 dias antes, porque te dá tempo para imprimir, para olhar, para riscar, para mexer e chegar na reunião munido de como você quer mudar isso aí. IP e 504. Vou dar uma overview do 504. Eu falo de IP, no Plano Educacional Individualizado, porque nós lidamos com famílias que têm crianças com deficiências e que estão em processo de aprendizado. Mas nós temos crianças que elas conseguem, elas atingem todos esses marcos muito bem. E elas chegam a um ponto, e algumas com TDAH, ou outra forma, que elas têm condições de estar num apoio visual, deficiente auditivo, deficiente visual. Essas pessoas, elas podem estar na classe regular, elas têm condições de estar ali, mas elas precisam de alguns apoios. E esses apoios são básicos, eles são tipo assim, acomodações no sistema educacional. Pode ser o ambiente da sala que é mudado para esse aluno. Por exemplo, um aluno pode ser mudado para ficar na frente da sala, ao invés de estar no fundo, de um lugar mais barulhento. Ele tem mais tempo para concluir um trabalho, ele tem tarefas, porque a caligrafia dele não está boa, então ele não vai ser penalizado pela caligrafia estar ruim, mais tempo para fazer testes. Tudo isso é o que a acomodação 504 faz. Essa acomodação, ela tem objetivos? Elas são mensuráveis? Eles olham progressos e te entregam alguma folha dizendo como ele está indo? Então, essas acomodações são mais tempo para ler, mais tempo para entregar algo. Elas são boas, necessárias para vários tipos de deficiência, mas elas não são mensuráveis, então você não recebe algum tipo de progresso para saber como ele está indo. E normalmente o 504 é responsabilidade da escola local, não é responsabilidade do governo federal. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está dentro do espectro autista, mesmo que seja suporte 1, obrigatoriamente tem que estar dentro do IP ou pode estar só dentro do 504? Pode estar dentro só de um 504. Que aí que tá a coisa. As pessoas acham que se eu tenho uma deficiência, vamos falar da população imigrante
Vinda do Brasil. O meu filho medicamente tem um diagnóstico de autismo. E ele chega aqui nos Estados Unidos, então ele tem direitos. Calma, a escola. Calma, a avaliação psicoeducacional vai olhar se o diagnóstico de autismo dele impacta o aprendizado dele. O que isso significa? Existem autistas que não têm dificuldade, não precisam de rotina visual. Existem autistas que não precisam que adapte o material para ser mais fácil. Existem autistas que nem precisam de mais tempo de sala, mas eles têm dificuldades com socialização. Então, tudo sempre vai ser customizado àquele aluno. Não é a respeito de uma deficiência, e essa deficiência te dá milhões de direitos e coisas que você tem que reivindicar. Não. O seu plano educacional individualizado é o que te diz o que ele tem direitos ou não. E se você tem dificuldade com o que está escrito naquele plano, você pode modificar sim. Porque é um documento vivo, costumável, customizável. Customizável. Então você pode sentar com eles e falar, olha, eu acho que não está atingindo o que eu quero. Eu gostaria dessa outra área. Mas lembrando, tudo a respeito da escola pública é a respeito de terapias educacionais. Então, eu vou para lá e todas as terapias estão inclusas. Sim, a de cunho educacional. O que é a terapia ocupacional na escola? Pegar um lápis, escrever, poder pintar, não é? Não é sobre amarrar do nível do aluno. Então, quando uma criança é nível 3 e ela tem 1 a 1 de suporte, o programa vai ser chamado de Life Living Skills, com ênfase em educação. Então é diferente. Significa que ele é retirado de um currículo educacional e ele vai ser enfatizado viver independentemente. Então sim, talvez ter que amarrar o cadastro possa ser um item. Mas é porque, nesse caso, a severidade é tão alta que é possível acontecer que precisa de mais coisas. Para quem está chegando de outro país, marcar consulta com um especialista. Atenção para todos os e-mails que os especialistas te mandam para você preencher. Porque a razão que você está marcando a consulta e que está demorando mais de 1 ano é porque tem um monte de e-mail que eles estão mandando para você preencher, de entrevista parental, de um monte de coisa a respeito da criança que você não preencheu e não mandou de volta. E aí você fala, nossa, meu appointment está demorando 9 meses, 1 ano. Não, é porque eles estão esperando a sua resposta a respeito de alguma coisa. Liga para o escritório e pergunta, vocês precisam de algo de mim? Está faltando algum documento? Manda de volta. Marque antecipadamente o especialista, porque demora a consulta para chegar, e porque o laudo brasileiro não vale aqui. Ele só vale a fim de histórico médico. Você chega no pediatra, mostra que o seu filho tem um histórico, que ele tem um laudo de autismo ou qualquer outra deficiência. Mas eles vão falar, ok, vamos ser reavaliados com o doutor nos Estados Unidos. Existem doutores brasileiros, no estado da Flórida, que podem olhar esse laudo e ajudarem a fazer essa avaliação de uma forma neuropsicológica, de uma forma um pouquinho mais rápida, vamos dizer, porque eles entendem os documentos brasileiros. Quando você chegar aqui nos Estados Unidos, sempre vá para a escola delineada pelo seu endereço primeiro. Essa escola delineada pelo seu endereço é a que você precisa fazer aquela avaliação psicoeducacional para saber se o diagnóstico do seu filho impacta o ensino primeiro, para depois você saber quais são os serviços. Ao invés de trazer o diagnóstico e dizer, ele tem direitos. E a gente não sabe quais são os direitos que o seu filho, de forma específica, ele vai ter ou não. Eu queria colocar esse adendo aqui. Situações comportamentais que acontecem na escola. Nós temos aqui no estado da Flórida várias famílias que acontecem situações complicadas e eu acredito que às vezes eles vêm pedindo até uma ajuda do consulado a respeito disso. As situações comportamentais que acontecerem na escola, elas seguem essa sequência. E eu coloquei esse link aqui para você entender onde estão todos os documentos para você saber o que fazer. Um FBA é um assessment, é uma avaliação do comportamento do que aconteceu.
Então, se esse menino chutou outra criança na escola, ou ele chutou a professora, ou ele ameaçou matar alguém, sim, acontecem essas situações. Por um acaso, se isso acontecer, a segurança da escola vai ser priorizada sim. É possível uma criança com deficiência ser presa? Sim. Se ela agredir as normas de segurança, é possível. É possível essa criança ser suspensa? Sim. É possível se ela agredir as normas de segurança, que vêm prioritárias. Mas você tem o que fazer. O que é para fazer? Se isso acontecer e houver uma suspensão, você peça um FBA, que é um Functional Behavior Assessment. Você vai dizer, olha, vamos fazer uma análise para entender qual é o antecedente, o que aconteceu e o que nós podemos fazer sobre esse comportamento. O que está acontecendo? Essa criança, tem uma outra criança batendo, poking na sala, fazendo alguma coisa. Será que essa criança não quer ficar ali? Aquele ambiente não é mais legal? Nós tivemos uma criança que ela pulava o muro. Envolveu polícia e tudo mais. E ela não queria ficar de jeito nenhum. Só que o comportamento foi tão assim, ela estava tão frustrada que ela não conseguia ser ouvida na sua falta de comunicação. Lembrando, eles não falam, alguns. Por não falarem, qual é a forma de comunicação? Comportamento. Então, se houver algum comportamento estranho, você tem que tentar discernir e ajudar essa criança para entender qual é o problema. Se houver essa situação, você peça uma análise e a análise vai escrever um plano de comportamento chamado BIP. E aí esse meu adendo sobre a questão de isolamento. Isolamento ainda é possível em vários estados da Flórida, né? Mas vários estados dos Estados Unidos. Na Flórida é proibido. Colocar essa criança sozinha numa sala é proibido. Colocar essa criança para você observar em câmera ou com a janelinha é proibido. Essa criança ser tirada de todo mundo e colocar num closet é proibido no estado da Flórida. Mas existem estados que isso ainda é possível. Acredite. Como resolver conflitos? Eu coloquei aqui, mediation é o primeiro passo, não é colocar a escola na corte. O primeiro passo é a mediação. É você preencher um formulário que está nesse link, enviar para o local do Departamento de Educação, que também está nesse link, e aí você iniciar uma mediação entre ambas as escolas. Quando não funciona a mediação, fazer due process, que envolve advogado. Quando não funciona due process, iniciar um civil action, que é uma ação civil contra uma escola. Para chegar nesse ponto, realmente custa bastante. Escolas charters. Da escola pública, nós temos as charters. O que são as charters? Elas também são públicas, só que elas não têm atribuição de endereço. Elas também fazem as avaliações psicoeducacionais, elas também são escolas que elas funcionam através de contrato de desempenho. Então, elas têm que seguir as leis da escola pública, as leis federais, só que elas têm a flexibilidade que você tem, às vezes, numa escola particular. Elas são iguais? Não, elas não são iguais. Existem charters e charters. É quase que uma particular, só que segue normas públicas. Então, se tiver que pedir uma avaliação psicoeducacional, por exemplo, nós temos a UCP Charter, aqui na Flórida Central, que é uma escola com modelo inclusion, modelo inclusão. Talvez a única no estado da Flórida, não sei. Mas ela segue as normas do IP, tem que seguir as regulamentações e, ao mesmo tempo, ela tem a flexibilidade de, às vezes, permitir um profissional de fora, terapeuta comportamental ou algum tipo, entrar dentro da escola, contanto que haja autorização deles e um background check. Eu não sei como é que chama o background check. Como se fosse um antecedentes, né? No Uma Brasil, checagem de antecedentes. antecedentes. Isso. Samara Capivara. Escolas particulares. Okay. As escolas particulares existem aqui, tem muitas. Elas são obrigadas a acolher o seu filho com deficiência? Não! Alguém grita não bem alto, pelo amor de Deus, não! Porque a gente diz, e aí o pessoal às vezes sofre. Porque chega numa escola luterana
pode recusar o seu filho por ter deficiência? Pode. Você pode recusar a vaga? Pode recusar a vaga. A charter pode? A charter pode recusar a vaga devido a estar cheia, mas não por causa da deficiência. Então, a charter, aqui nos Estados Unidos tem um sistema nas charters, que se elas têm 200 vagas, elas têm 200 vagas. Então, eles são obrigados a fazer um sistema de loteria. Se tiver lotada todos os anos, eles abrem um sistema de loteria e eles dizem, hey, entra lá e a gente vai colocando, vai fazendo. E eles não podem nem fazer fila de espera, tem que ser loteria. A fila de espera existe em terapias. Você vai assinando e eles vão indo nas filas. Quem chegou primeiro, quem chegou depois. Mas não dá para fazer... as charters não podem, de alguma forma, mostrar discriminação, prioridade, favoritismo. Não podem, entendeu? Porque elas têm que seguir as normas públicas. Nas escolas particulares, elas podem recusar alunos? Podem. Mas eu vou enfatizar aqui para vocês. Existem escolas especializadas fantásticas. Principalmente nessa área do Central Florida. A escola pode dizer assim, eu quero ser uma escola que só enfatiza síndrome de Down. Eu sou uma escola que é só para autismo nível 3. Eu sou uma escola, existe uma escolas e centros terapêuticos chamados PTEC. Ai, gente. Existem escolas que são PPEC, são Pediatric Centers terapêuticos. Essas não são escolas, elas são centros terapêuticos que funcionam full time o dia inteiro e que é terapia o dia todo. Elas são, a ênfase delas são crianças ou até adultos com deficiência severa. E elas podem dizer assim, olha, eu me recuso a aceitar uma escola típica, uma criança típica? Sim, elas podem recusar a típica. Porque elas estão dizendo, hey, aqui é especialização. Nós aqui resolvemos que a gente vai servir o nível 3. Ou nós temos, por exemplo, a Pace Brantley, que é aqui pertinho, que eles só fazem... eles enfatizam o TDAH e nível 1 de autismo. É uma fazenda enorme. Qual é o nome? Pace Brantley. Pace? Pace. P-A-C-E. Tá no QR Code? Ah, tá lá? Tá no QR Code. Olha só. Eu fiz uma lista das escolas aqui do Central Florida, que eu repasso de vez em quando, e tá ali. Eu até coloquei os links, é só colocar o QR Code, você vê várias escolas especializadas no centro da Flórida. Vamos lá. A história é a seguinte, o que mais eu escuto? No Brasil não tem opção. Eu estou mostrando para vocês, aqui tem. Aonde você vai salvar o seu filho? Nas opções, na escolha. Não busque a ideologia, o negócio ideal. O ideal não existe. O que existe é escolha. O meu filho passou pela pública. Depois ele fez a escola charter da UCB, que foi excelente. Depois eu notei que ele precisava de algo a mais. Eu coloquei ele na Quest, que fica em Downtown Orlando. Excelente. Meu filho, que só fazia barulho, passou a me responder de volta. Que foi o momento mais incrível da minha vida, tá andando no carro e ele respondendo de volta para mim. Não falava nada, vivia no mundo dele. Depois da Quest, por ser muito cara também, teve a pandemia. Quando teve a pandemia, eu descobri o homeschooling. E aí, que foi o que eu ia entrar agora, mas antes de entrar no homeschooling, eu estava falando isso para vocês. A escola ciência tal. Sim, ela pode fazer tudo isso. E aí a gente entra no homeschooling, que é uma opção que muita gente fala que não é escola. É escola. E como é escola? A escola, através do homeschooling, pode ser feita através dos pais, educação parental, tutores e microschools, co-ops. Eu comecei ensinando meu filho
As pequenininhas, hoje ele vai na Miss Megan, lá na Apple Pet, né, DJ? Yes. Então, o que você precisa fazer para homeschool? É só enviar a carta que você tem intenção de iniciar a sua educação domiciliar. Você precisa manter a sua pasta com tudo que você fez o ano todo. E você precisa mostrar essa pasta para um professor credenciado após um ano de ter se registrado. É só isso. No estado da Flórida não é complicado. Entendeu? Não tem muitas coisas que você precisa fazer. Você pode fazer homeschooling por ensino parental, tutores, escolas umbrella. O que é escola umbrella? É uma escola particular, por exemplo, a minha filha vai numa escola e eles oferecem um programa de homeschooling, eu me registro com essa escola, ele se gradua dessa escola, mas quem está ensinando ele sou eu, no método, no currículo e no modo que eu quero. Que é isso que é homeschooling. Eu quero ensinar do jeito que eu acho que ele deve aprender. E se eu achar que eu não tenho o que precisa, eu contrato um tutor. E eu customizo esse ensino de acordo com a necessidade dele. As cooperativas eu expliquei agora, você tem os co-ops. As cooperativas podem ser de atividades extracurriculares ou podem ser de atividades mesmo, matemática, linguagens, estudos sociais e ciências, que é o que ele vai. E você tem os esportes e as terapias. Muita gente que faz homeschooling prefere utilizar o homeschooling para poder ter mais tempo de terapia. E principalmente colocar em bastante atividade de esportes. E aí eu só vou deixar esse slide, porque isso aqui é uma aula sozinha. Por que é importante o homeschooling? Porque no estado da Flórida nós somos um School Choice State, um Parent Choice State. Significa que você tem a escolha da opção educacional que você quer para o seu filho. E não acredite que uma é melhor que a outra. É melhor para o momento que você está vivendo hoje. Porque eu acreditava que essa era melhor, até que de repente eu conhecia outra e o meu filho evoluiu e ele precisava de uma outra. Então não guarde tudo isso na merendeira, que uma hora você vai precisar. De repente o seu filho está aqui. E tire mesmo. Existem muitas filosofias sobre quando um lugar está ruim e uma criança está com problemas de comportamento. Uma delas é lutar contra a escola. Isso é opinião pessoal minha. Eu não faria isso. Porque os sistemas americanos já existem. Os processos já existem. Você não vai reinventar a roda. Aqui não. Porque a roda já existe. Talvez no Brasil precise de uma roda ser inventada. Mas aqui já existe. O que eu digo é que se o seu filho está mostrando sinais severos, comportamentais, e você precisa fazer algo a respeito, por favor, mude o ambiente, mude a opção educacional, faça algo a respeito para salvar o seu filho. Não a escola e nada em volta. Foi ele que Deus deu para você. Então é ele que precisa ser salvo. Existe uma forma de salvar. Bolsas de estudos. As bolsas de estudos no estado da Flórida, elas permitem que você possa tirar da escola pública, colocar numa particular ou no homeschooling que você deseja, com um valor fornecido pelo estado. Da onde vem esse valor? Vem dos impostos da sua casa. Ah, mas eu alugo. Alguém paga esse imposto da sua casa. Então a escola é delineada pelo endereço da sua casa. Esse dinheiro é paga à escola pública próxima da sua casa. Só que como esse imposto está indo para lá e você não está usando, porque você talvez optou por homeschooling ou por private, o Estado fala, olha, não é justo, América. Não é justo. Vocês estão pagando, não estão usando. Então nós temos esses vouchers. São opções, que a melhor tradução é bolsa de estudos. Mas é um voucher. Que eu não sei como traduzir o voucher, mas se alguém um dia me disser isso, me diz. O voucher permite que você possa dizer, sabe, aqui não está legal, eu vou colocar nessa outra. O voucher vai dizer para você o quanto vale a educação dessa criança.
Educational Options, que é o nosso Florida Empowerment Scholarship para Educational Options, é disponível para todas as crianças típicas e atípicas. Unique Abilities é o nosso bolsa de estudos para crianças com deficiência, dentro da lista de deficiências permitidas ali. Esse é o que normalmente as pessoas podem usar. O dinheiro fica numa conta, Educational Savings Account, que é controlada por duas empresas. Ou a Step Up for Students, que aqui está o QR Code para vocês, ou a AAA Foundation. Não dá para aplicar para as duas bolsas, não são duas bolsas. Ou é um dinheiro só, que ou é administrado por uma ou pela outra. Essas são governamentais? Esse voucher? Esse voucher é feito dos impostos da sua casa, junto com abatimento de imposto de petróleo, de várias instituições enormes, aqui elas recebem uma devolução, né, dos impostos que elas deveriam pagar, e doações também. Florida Based, e tem que ser empresas baseadas na Flórida. Então, uma empresa do Brasil não pode tentar receber essa devolução do imposto. A terceira opção, que abriu faz pouco tempo, chama PEP, que é o Personalized Educational Program, faz parte do FSEO, que é o Educational Options, para quem quer fazer homeschooling, mas é um homeschooling orientado pelas leis do estado da Flórida. Então, ele não é o homeschooling mesmo que a gente tem, é um homeschooling para crianças típicas. O homeschooling que a gente tem para crianças atípicas, ele está dentro do Unique Abilities. Tá? Então, se você um dia quiser fazer homeschooling e poder utilizar aquele dinheiro da bolsa para material escolar, computador, terapias e diversas tutores, pagar os tutores, você usa a opção número 2 de Unique Abilities. O 3 é a opção para quem quer fazer homeschooling, mas é uma criança típica. Essas duas primeiras opções só para quem faz homeschooling? Ou quem está numa escola ou pública ou charter também pode utilizar? A escola, a primeira opção é para quem está em escola particular ou homeschooling. A segunda opção pode ser particular ou homeschooling. A terceira opção é só homeschooling. Já a opção número 4 é a bolsa de estudos de leitura. E a opção número 5 é a de transportation. Agora eu vou dizer algo legal, que mesmo quem não tem criança com deficiência deveria saber dessa informação. Se você está na escola pública, tem bolsa de estudos para você? Tem! Pode ser a número 1? Não. Pode ser a número 2? Não. Pode ser a número 3? Não. Pode ser a 4 e a 5. Você pode estar na escola pública e você receber uma bolsa de leitura ou uma bolsa de transporte se você não usa o ônibus escolar. A bolsa de transporte é um chequinho, viu? É um chequinho. Realmente eles mandam um chequinho para sua casa. E que antigamente era uma devolução, tinha que provar recibo. Esse ano não precisa nem provar recibo mais. Se você aplicar e está na escola pública, você recebe esse valor, que é um valor fixo, que eles têm uma tabela que eles mandam todo ano. Os valores novos agora, de 24, não saíram ainda, só existem os estimados. E o número 4, que é o New World Scholarship, é de leitura. Existem algumas empresas que chegam e enviam os livros para sua casa, mensalmente. Livros maravilhosos. Então, você está na escola pública, você está aprendendo, aplica para aquela bolsa e começa a receber livro novinho em casa. Livros de leitura. A 1, 2, 3 seria para as pessoas que não querem a opção de escola pública. Lembrando, se você aplicar para 1, 2, 3 e receber a bolsa de estudos e manter na escola pública, possivelmente vai acontecer o que está acontecendo com algumas famílias do nosso grupo. Passa um tempinho, porque está tendo um atraso ultimamente nas verificações, e você recebe uma continha para pagar, porque você ficou em 2 lugares ao mesmo tempo. Lembrando, essa bolsa é a transferência do dinheiro da pública para a pública, da privada da sua escolha, ou para as opções de educação domiciliar que você queira fazer. Então, não é 2 dinheiros, é um dinheiro só. Então, se você tirar da pública para fazer isso, vai faltar. E se você está lá na pública enquanto está usando esse dinheiro, a conta chega.
tá? E para quem está na pública, a 4 e a 5 pode Sim. ser, não tem problema. Sem problema nenhum. Você pode receber os livros, você pode utilizar comprando até no próprio Amazon e pedindo reembolso, ou você pode usar a bolsa de Esse transporte. de transporte seria, no caso, como vou dar o meu exemplo, meu filho está numa charter school longe da minha casa. Exato. E aí eu vou buscar, vou levar, esse seria Gasta tipo com uma gasolina, ajuda para é uma ajuda de gasolina. Entendi. Exato. Então, a Flórida ela é um school choice. A educação dos seus filhos nos Estados Unidos, a escolha é sua. Você tem opções. Você tem opções. Você não está condicionado a estar na pública para o resto da sua vida porque é mandatório. Não. A única coisa é que você tem que notificar o Estado. Tem que dizer, eu escolhi homeschooling. Não pode deixar em casa e não notificar, porque uma hora a CPS vai bater lá na sua porta. Entendeu? O Estado sempre tem que ser notificado. Se for a pública, eles notificam, a particular, eles notificam, a charter, eles notificam, e somente o homeschooling você tem que pegar e fazer a cartinha e notificar o Estado. E é super simples, tá? É super simples. Se alguma escola, que nós tivemos uma situação muito peculiar semana passada, se alguma escola pública se recusar a permitir você a se registrar no homeschooling, eles estão fora da lei. Você pode fazer o que o pai fez esses dias, 2 semanas atrás, e dizer, eu quero retirar o meu filho dessa escola e se você não me der a saída, retirada, eu vou chamar a polícia. Porque estava fora da lei, eles seguraram, querem saber por quê, que currículo que vai fazer. Não está na lei. Eles não têm direito de perguntar nem que currículo você vai fazer, como que você vai fazer a aula, nada. Eu quero retirar e eu vou fazer educação domiciliar. Você manda, notifica o Estado, acabou. Preciso retirar dessa escola. Não. Tá aqui a carta. Só isso. A escola só precisa ir na secretaria, pegar essa retirada e enviar para o Estado. Mais nada. Qualquer coisa além disso, a escola está fora do compliance. Tá? Estejam atentos sobre os seus direitos a respeito disso. Não. Meu único adendo aqui é sobre high school e college. Se você tiver uma deficiência documentada durante todo esse período, tanto no high school quanto no college, vocês têm alguns auxílios, mas não existe mais IP após 22 anos. Existem auxílios, serviços, texto em formato alternativo, intérprete, línguas de sinais, mas não vai existir mais plano educacional individualizado, nem avaliação psicoeducacional. Até 21 ou 22? 22. Aos completos 22. Por isso que a gente sente que é 21, que é os completos 22. Então, muito obrigado. Gostaria, assim, para vocês que estão aqui, esse é o JJ. Hi, JJ. Que hoje fala. Mas que está, nesse exato momento, num desafio pessoal de aprender português. Ele entende tudo, mas não fala. Se recusa a falar português, mas diz que vai falar português. E vai ganhar um gift card de $100 de Roblox. Uau, JJ. Então, alguma pergunta? Alguma pergunta? Queria só te agradecer, Adriana, porque eu sou Patrícia, essa é a Amanda. Nos conhecemos. Sai daqui. Que bom. Então, muito obrigada pelas orientações, porque você me ajudou a queimar várias etapas, né? Quando eu entrei lá no grupo e você falou que não adiantava trazer um diagnóstico do Brasil, fui atrás de uma pessoa que fizesse. Traduzir. Imagina a dor de cabeça. E aquela avaliação educacional foi perfeita, porque a IP dela saiu super rapidinho, ela entrou na escola e deu tudo certo. Eu tô amando mais ainda. Muito obrigada por tudo. Eu falo sobre um seu navio. grupo. De nada. Eu falo sobre um navio, que isso tudo é como a gente está navegando, mas eu vou dizer um negócio muito interessante para vocês, que eu espero que vocês possam olhar no Google. O barco da gente está no mar. E a gente sofre muitas tempestades. Mas existe um fenômeno no mar incrível que eu aprendi sobre ele faz algumas semanas. Que existem oásis no mar. Vocês sabiam que existem oásis no mar? Que no oceano, em algum ponto, acontece um círculo, que eu não tenho a foto,
uma pena que eu não trouxe, um círculo de água doce. Então, navios que estão velejando muito tempo ou que estão cruzando o mar e não veem terra, não vê, e estão ali e passam várias tempestades. De repente, eles encontram esses círculos no meio do mar e eles abaixam e pegam água potável no meio do oceano. Porque são as fontes de água no mar que estão subindo, né? São os reservatórios de água de baixo que estão subindo e criam essas poças no meio do mar. Eu achei tão incrível um negócio desse. Eu vi as fotos e eu falei, pois é, o que eu sempre quis que vocês entendessem, que existem esses lugares, esses conhecimentos, essas pessoas. Eu me encontrei na história da Rachel, eu me encontrei na sua história. Coisa linda tomar um café e ver o Pedro pedindo, indo, colocando lixo, voltando. E ela orgulhosíssima. A mesma coisa, você não dá nem para dizer para, porque você está feliz de ver sons pedindo, falando, não tem como. Eu estou achando incrível que o meu está quietinho aqui. É o caso, né? E no meu caso, a Adriana me ajudou muito, eu já conheci, né, pessoalmente também. E eu precisava refazer meu IP. Aí tudo que a Adriana falou, eu escrevi e realmente fez sucesso no nosso IP, né, amor? Por isso que ele falou, sabe, já meia parte. A minha intenção, quando eu comecei isso, foi que eu tivesse amigos para os meus filhos. Foi a próxima página. A minha intenção era só que eu tivesse amigo para o John. Conhecesse outras mães, porque eu me sentia assim meio nesse navio sozinha no meio do mar, com tanta tempestade, a nossa família tentando se levantar com tanta coisa difícil, sabe? E de repente eu fui me conhecendo nessas histórias de uma mãe imigrante vindo, né, pra cá, pra poder entender o que fazer, outra mãe que fala, olha, como que eu faço, e aí eu fui Alguém já voltou pro Brasil e voltou pra cá? Conhece alguém? Tenho pessoas que teve uma crise assim, falou, Sim. vou voltar pro Brasil, Sim. lá a gente conversa melhor e Sim. tal. Caro pra caramba, mas tudo bem. Alguém já fez isso? Sim, na realidade o adendo que eu diria aqui é que a América é muito boa para várias deficiências e vários níveis de suporte. Mas, na minha opinião pessoal, lembra, eu posso estar errada, eu não sou a detentora do saber, que sabe tudo, que faz tudo. Não, eu realmente sou uma pessoa inteligente, mas existe limite porque eu não sei tudo. O que eu diria que eu tenho notado nos grupos é que situações de síndromes raras nos Estados Unidos, que dependem de terapias médicas bem mais complicadas, provavelmente essas pessoas serão muito melhor servidas no Brasil. E nós temos famílias que voltaram e hoje dizem que estão muito melhor lá. Porque a necessidade da terapia médica, o gasto com seguro médico, lembrando, quem vem para cá tem que ter seguro médico, não existe SUS, vai pagar caro, vai ser complicado, mas existe um sistema estruturado, existe apoio, existem escolhas. É perfeito? Não é perfeito, mas é muito melhor viver com escolhas do que sem escolha, muito melhor. Tem uma pergunta aqui na live. No Pull-Out Services, os minutos devem ser descritos no IP? Não. Só precisa ser descrito que é pull-out services. Se a escola colocar quantos minutos, é a opção da escola, mas na realidade não dá para saber quantos minutos, normalmente é baseado na necessidade da matéria. Então, se é uma matéria de leitura e aquela criança vai ser colocada em pull-out, em que ela é retirada da classe regular, é só por aquele horário da aula de leitura, da Language Arts, ela é auxiliada ali, e aí ela é colocada de volta no regular. Adriana, eu quero te fazer uma pergunta que eu estou gatinhando, né? Meu filho tem 8 anos e ele foi diagnosticado agora dentro do espectro autista de suporte 1. E ele, antes disso, ele tinha um laudo feito aqui, um TDAH. E aí, só com esse laudo do TDAH, na escola charter que ele estuda, a gente entrou no 504, né? No 504.
E agora, com esse diagnóstico do autismo que é recente, a doutora, que foi tudo pelo meu plano, não foi nada pela escola, não foi a escola que me disse Sim, isso, são dois né? caminhos. Isso. E aí veio agora essa solicitação de que virasse um IP. E aí, eu não sei se a escola já fez uma avaliação psicoeducacional com o meu filho. Como a escola pode me ajudar, deve me ajudar com isso? Tipo assim, que passo eu devo tomar agora que eu tenho essa solicitação? Já enviei essa documentação para a escola, mas vem essa reunião, mas o que eu posso esperar, né, dessa devolutiva da escola em relação a essa... Quando você tem um 504 e ele vai mudar para um IP, normalmente as pessoas usam Advocate por causa dessa comunicação que é diferente, é uma exceção, porque significa que eles de início não encontraram a situação tão de imediato. É isso que significa. E provavelmente no seu caso, com quantos anos ele recebeu? Agora, com 8. O 504. Com 7. Com 7. Então, Foi o ano entendi. passado. Entendi. Provavelmente você não tinha o laudo diagnóstico ao 7. Isso. Exato. Isso. Ok. Eu ganhei, não eu ganhei, né? A gente recebeu esse laudo desde sempre, Agora. A gente sabia que, né? Sim, tava eles sempre não na iam poder ter te dado o IP. Porque eles precisam da evidência médica, da necessidade daquele programa. Lembra lá no começo eu coloquei os programas? O programa de 0 a 5 Developmental Delay, que seria o ideal para o seu filho. Mas porque não tinha um laudo médico, eles não podiam pôr nele para depois colocar ASD, Autism Spectrum Disorder. Nessa faixa etária ele já estava aqui, mas nada foi identificado pela escola. É bem complicado após 5 anos. Assim, eu falo para as mães e famílias, se estiverem chegando, para buscar uma ajuda médica. Não é difícil, assim, o que eu digo assim, não é impossível, é só a informação que tem que ser dada. O 504 pode ser transferido para a IP, sim. Só precisa escrever o pedido por escrito sempre. A avaliação psicoeducacional vai ser refeita, só que dessa vez com a evidência do laudo médico. Eles vão dar para o psiquiatra do distrito e leva em torno de 3 meses, igual se estivesse fazendo aos 3 anos de idade. Então a escola faz essa avaliação também, não só naquele documento que eu estou entregando. A própria escola vai ter o seu caminho. A avaliação neuropsicológica, que é o que você entregou, é diferente da avaliação psicoeducacional. Entendi. Então a escola tem o seu caminho. A psicoeducacional é baseada em matérias, matemática, inglês. O desempenho deles em diante escolar. dessas. Assim como as terapias escolares são baseadas no sistema educacional. Por exemplo, quando a gente veio, né, a Adriana falou e eu fiz as duas. Ela ainda não tinha, né, o diagnóstico de autismo, então ela fez a de autismo e também a educacional. E aí facilitou muito com a escola. Entendi. Mas aí essa que ela fez educacional foi pela escola? Não. Foi particular antes de entrar na escola. É o seguinte, no caso dela, a menina sendo mais velha, eu falei, olha, você quer encurtar o problema? Por quê? A escola realmente faz avaliação psicoeducacional e leva 3 meses, porque eles têm um psicólogo para 10, 15 escolas, é uma coisa assim, essa pessoa está rodando em todo lugar e faz várias avaliações num dia. É bem... Quem trabalha para um sistema educacional, um departamento de educação, um governo, realmente trabalha muito. Mas o Você seguro não tem noção quando essas pessoas nem respiram direito. Então, assim, eu sei que a gente tem muito a exigir também, mas eu falei isso daí. Você tem 2 coisas. Quem está acima de 5 anos, para encurtar esse caminho, pode fazer essa avaliação psicoeducacional com um profissional fora da escola e chegar com ela pronta para a escola e falar, olha, tá aqui, já tenho tudo. Então você encurta o caminho. E a outra coisa é, assim, ter um advocate que vai advogar por você. Mas existem, da mesma forma que existem médicos e médicos, psiquiatras e psiquiatras, psicólogos e psicólogas, existem advocates e advocates. Uns entregam o que você precisa, outros não entregam. Uns você tem que pagar bem caro, uns sabem, outros não sabem. Uns sabem muito numa determinada área, em um lugar, outros sabem sobre outra coisa. É isso que eu quis dizer.
E outra pergunta que eu tenho para te fazer, eu vi que você por vários momentos colocou o termo deficiência, né? E eu sempre tenho muita dúvida em relação a isso. O autismo é considerado uma deficiência? Nos Estados Unidos. No Brasil Nos também. Estados Unidos. Ele faz parte eu sei que existe uma controvérsia a respeito da palavra autismo e do que as pessoas consideram autismo. Como autismo. Eu vou dizer como mãe de uma criança com autismo. É muito fácil para mim falar sobre não ser uma deficiência quando eu tenho um filho nível 1 que pode falar por si próprio e tem, eu sei que isso é controverso, eu imagino quanto de mensagem que eu recebi a respeito disso, mas eu vou dizer para vocês, é mais fácil, eu não estou dizendo, ou é menos difícil, vamos dizer, outra palavra, menos difícil falarmos de termos quando eles são muito funcionais. Mas não é fácil falar quando está com 17 anos na fralda, quando precisa se comunicar e nem comunicação alternativa tem, quando tem agressão, quando machuca os pais, não é só na escola, se machuca, bate a cabeça milhões de vezes. Ele fazia isso quando era menor. Tem uma pergunta aqui. Onde encontrar o serviço de avaliação psicoeducacional privada? Serviços de avaliação psicoeducacional privada, eu tenho uma lista de profissionais no website da eautismo.org. Os serviços são feitos pelo o pediatra especialista em desenvolvimento, faz a avaliação neuropsicológica. O psiquiatra e os psicólogos, a partir de um certo nível, vamos dizer, mestrado, doutorado, se especializam também na avaliação psicoeducacional. Então é específico, você tem que ir perguntar ali na lista de profissional, você dá uma olhada, porque existem esses especialistas que fazem o diagnóstico, também podem fazer a avaliação psicoeducacional. Você só tem que perguntar, porque aqui nos Estados Unidos, um especialista, ele pode dizer, eu só atendo crianças de 12 a 18, eu me especializo em 12 a 18, eu só atendo abaixo de 12. Então, ele, por exemplo, ele trabalha com 12 anos. E tem vários, eu não consigo psiquiatra, não querem atender ele. Porque só atendem crianças menores. Isso é legal? Não. Eles são donos do seu consultório, eles dizem, eu sou específico para adultos, pronto. Tem outra aqui. Podemos fornecer essa nova avaliação psicoeducacional mesmo depois que a criança já está na escola e já tem EPI? Sim, você pode pedir. Aí é pergunta essas perguntas são para advocate. Para advocate educacional. Então, olha só. Você pode fazer tudo isso? Pode. Você tem que pedir um interim IP, se ele já tem IP, já foi feito, já está terminado. Você tem que pedir um interim IP, que é em torno de 4 a 5 meses, sentar com todo mundo e falar assim, olha, eu fiz uma nova avaliação psicoeducacional, descobri essas situações que não foi pega na avaliação anterior e gostaria de modificar o IP ou modificar o que for necessário. Mais uma pergunta. Mas existe um processo, um caminho aí para fazer os pedidos, tá? Ok. O formulário 514 é fornecido pelo médico? O formulário 514 é fornecido pelo médico? Não. Somente a escola pública ou charter pública que escreve um 504 ou um plano educacional individualizado, que é chamado, nós chamamos de IP. Não é feito por nenhum outro profissional da área médica. Aqui nos Estados Unidos, o que é médico, o que é escola, educacional é educacional, e o meu doutor lá, ele não escreve um plano para mim e diz, eu quero que a escola faça ABC. Ele pode instruir, ele pode dar conselhos, ele pode escrever e dizer, eu gostaria, mas é a escola que vai fazer a sua avaliação e determinar com seus profissionais o que vai ser para customizado para aquela criança. Agora, você pode contestar, lógico. Você pode dizer, olha, eu aceito, eu não aceito, vamos conversar aqui, vamos mudar esses objetivos. Na vivência, na prática e na vivência, você vê que o 504 efetivamente tem diferença na prática para o IP? Extremamente. Sim. Sim, porque não há coleta de dados. Coleta de dados é essencial. Para ver o progresso ou pra não, progresso. né? Por que a aba é uma ciência? Porque há coleta de dados.
Então, se alguém, por acaso, tem uma terapia alternativa, que eles falam, isso não é ciência. Alguém, por favor, tenha muita importância, vá analisar se é possível coletar dados. A partir do momento que a coleta de dados, e aí a gente vê as evidências do progresso nessa coleta de dados, isso pode até se tornar uma ciência. Então não é difícil, eu estou mostrando para vocês que até situações das mais difíceis, de terapias alternativas e outras, por que é considerado não ciência? Porque não há coleta de dados, não há uma coleta dos progressos, não há evidências científicas. Então faça. Existe, qual é o nome daquele formulário? Meu Deus, eu esqueci. Existe um formulário muito legal que você consegue coletar. Os pais mesmo coletam comportamentos, coletam o progresso da criança online. E você vê se o seu filho está melhorando, se não está melhorando, você vai lá e responde. E aí você mesmo vai gerar um gráfico. Vai gerar um gráfico que você tem uma ideia se aquilo melhorou, se não melhorou. Isso é científico. Entendeu? É empírico. Isso aí. Agora tem uma última pergunta. O cônsul vai me jogar fora da sala. Uma última pergunta. Adolescente de 16 anos pode levar a avaliação do Brasil traduzida? Tem validade? Não tem validade. I'm so sorry. Eu sinto muito, mas não vai ter validade. A avaliação do Brasil, ela vai ser somente a fins históricos. Ela vai te ajudar na reunião. Se você precisar traduzir no Google mesmo, para você mesma, para você estar na reunião e você falar para eles, olha, essa situação, é isso que ele precisa, é isso que eu vejo. Mas toda avaliação vai ser feita aqui nos Estados Unidos com os profissionais dos Estados Unidos. O que eu aconselho, toda família que estiver vindo do Brasil marque o especialista antecipado para quando você chegar aqui. Tenha 3, 4 aluguéis, com certeza. Tem dinheiro sobrando. Tem um excelente seguro médico para você, quando chegar a hora da consulta, você chegou, se mudou, sua consulta já chega e você consegue o laudo e o que você precisa. Formação é toda gratuita, tá lá na Autismo, se tornou uma fundação, porque a intenção era ter amigos e hoje tenho várias mães amigas maravilhosas toda a informação sempre foi gratuita, sempre será gratuita. Assim, se eu puder. Bom, em nome do consulado, eu queria agradecer a Adriana pela palestra, agradecer a vocês pela presença. A palestra vai continuar no site do consulado, quer dizer, nas mídias sociais do consulado. E, se possível, a gente queria também poder postar a sua apresentação, porque tem muitas informações, esses QR Codes, que talvez as pessoas não consigam de longe, né, copiar. Né? E, uma vez mais, agradeço a todos. Nós voltaremos com esse ciclo daqui a uns 2 meses, já no 3º ciclo. Muito obrigado a todos. Todas as palestras, as coisas a gente deixa disponível e todas as